Salve galera do primeiro! Vamos continuar aqui então o nosso estudo do Egito? Beleza. Não se esqueçam, tá? Antes do vídeo começar, vejam o vídeo, as aulas no YouTube, comentem, tirem dúvidas, participem, beleza? Interajam e façam as avaliações aqui no menu avaliações, ok? Não se esqueçam também que sempre eu vou postar os vídeos, os links para vocês irem lá no YouTube, aqui ó, no menu atividades, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Livros, vamos continuar. Peguem o livro de vocês, abram na página onde a gente parou. Eu quero que vocês abram na página 48. 48, beleza? Que foi onde a gente parou na última aula, beleza? Política, economia e religião no Egito. Lembrando que política é a maneira como o Egito era governado, como que era a administração deles, como que era a política deles, quem mandava, quem obedecia, tá? Economia, como que eles sobreviviam, que tipo de produtos eles produziam, que tipo de riquezas eles produziam, como eles faziam comércio. E religião, né, a gente vai falar sobre os aspectos religiosos da civilização deles, e a religião egípcia é bastante fascinante, tá? Vocês vão ver na aula de hoje. Bom, vamos começar aqui então pela política, sempre fiquem atentos ao mouse, tá pessoal? Política, gente. Sabemos que o faraó ele era o governante do Egito. Ele era o governante supremo, visto como um deus na terra. E isso explica o tanto que ele era obedecido e respeitado pela população egípcia, não é verdade? Mas é claro que a narrativa que ele contava, a narrativa de que ele era um deus, era um aspecto da religião deles, tá? Uma religião que considerava, então, a possibilidade de existirem deuses vivos, descendentes de deuses. O próprio faraó acreditava nisso, mesmo ele não tendo, claro, né, superpoderes, coisas do tipo, tá? Então, o faraó, além dele ser esse líder religioso, visto como um deus vivo, né, ele também era o líder político do Egito. Então, ó, grifem aí, o faraó, ele acumulava poder político e o poder religioso, ele era considerado um deus. Então, tudo girava ao redor do faraó, ele era a figura mais importante no Egito. Ele tinha um poder centralizado aqui na palma da mão dele. Tudo girava ao redor dele no Egito. As artes giravam ao redor dele, a cultura egípcia girava ao redor do faraó, a religião via o faraó como um deus, a própria economia, a guerra, guerras travadas com outros povos, tudo isso era sempre controlado pelo faraó, tá? Então, até pelo fato do faraó ser considerado um deus vivo, era comum que eles se casassem com uma das suas irmãs, normalmente. Não que ele também tinha outras esposas, mas era normal que o casamento real lá no Egito fosse com uma das suas irmãs, pelo fato de que, ao terem filhos, o faraó e a sua irmã, ou uma mulher faraó com o irmão, também tivemos mulheres faraós no Egito. Isso é bem interessante, como a Cleópatra, por exemplo, a Nefertiti, entre outras, tá? Era comum, então, esse casamento entre irmãos da mesma família do faraó, com o objetivo de que os filhos desse relacionamento nascessem com o mesmo sangue, o sangue considerado divino, um sangue real, né? Um sangue que não poderia se misturar, tá? Então era sempre assim que acontecia, apesar de terem existido várias dinastias, ou seja, várias famílias que governaram o Egito ao longo de 3.000 anos, e todos sempre usavam essa justificativa, né, da escolha divina, de que o faraó era um deus. Era comum então que a linhagem fosse mantida da maneira mais fiel possível, né? Então por isso que eles se casavam com suas irmãs, e seus filhos, fruto desse casamento, deveriam ser os próximos faraós. Mas isso traz um problema interessante, uma curiosidade. Você ter filho com um parente próximo seu, como uma irmã, por exemplo, é extremamente prejudicial para a genética do bebê, tá? Hoje nós sabemos muito bem isso, a medicina hoje em dia é muito desenvolvida e sabe que a genética ela é importante. Por isso que muitas crianças nascidas desse casamento entre irmãos nasciam com deficiências ou até mesmo nasciam mortas por causa de problemas genéticos. Existem vários faraós que morreram na infância ou na adolescência. O Ramsés II, por exemplo, um dos mais famosos faraós, ele morreu com 19 anos de idade, porque ele tinha várias doenças crônicas que provavelmente vieram desde a barriga da mãe, por questões genéticas mesmo, tá? Então, ó, continuando aqui, vamos lá.
a organização política não podia ser controlada diretamente pelo faraó, por causa da extensão do território. Como que um faraó vai governar um território tão imenso como o Egito, não é verdade? Então é óbvio que ele tinha, trabalhando para ele, ele tinha um monte de funcionários, tá? Que ajudavam ele a governar cada pedacinho do território. Então havia os sacerdotes, que eram muito importantes e ajudavam na administração do Egito, e os altos funcionários, que eram pessoas aí que trabalhavam também para o faraó, e esses cargos eram hereditários também, tá? Lembrando que a pessoa, como na situação, na condição que ela nascia, ela ficava, tá? Os escribas também eram muito importantes, porque como eles eram os únicos que dominavam a escrita, eles eram os responsáveis por registrar toda a administração do território. Por exemplo, a produção de grãos, impostos, o quanto que tinha no estoque de comida, por exemplo, os impostos coletados, impostos a coletar. Então, os escribas eram extremamente importantes e eles realmente eram essenciais para que a administração do Egito, a administração política do Egito acontecesse. Não podemos esquecer que o Egito durou 3.000 anos, pelo menos, e como que um império dura 3.000 anos, assim, né? Claro, tinha uma administração muito eficiente, tá? Os camponeses submetiam-se a esse controle político do faraó, né? Claro, e também aos funcionários do faraó, ok? A própria crença religiosa, como eu já disse, de que o faraó era um deus vivo, contribuía para que as pessoas obedecessem, seguissem as normas, as regras estabelecidas, claro, por medo de uma punição dos deuses, não é verdade? Olhem que interessante aqui esse papiro aqui, ó, pessoal, do Egito. Claro, isso aqui é uma fonte histórica valiosíssima, tá? Leiam comigo. Os papiros egípcios revelavam vários aspectos da cultura e dos costumes do Antigo Egito. Na imagem, observa-se um detalhe do rolo original, que tem 42 metros de comprimento, e foi elaborado no século XII a.C. Portanto, lá por volta de 1200, 1300 a.C. Dividido em 5 partes, cada uma delas registra algum aspecto da vida do faraó Ramsés III, filho daquele Ramsés II que eu citei agora há pouco. Aqui, ó, o Ramsés, o faraó. Ok? Olhem como ele se... Dá pra gente analisar muita coisa aqui, ó. As vestimentas que os faraós usavam, tá? Cada uma delas registra algum aspecto da vida do faraó, beleza. Como a entrega de oferendas aos deuses, de acordo com os hieróglifos, o faraó está ofertando mais de 300 mil sacos de grãos aos deuses para mantê-los felizes. Muito bem. Então, a política no Egito funcionava dessa maneira, tá? Um poder centralizado na mão do faraó. Claro que ele contava com o auxílio de muitos funcionários e sacerdotes que ajudavam ele a governar um império tão grande, tá bom? Então, todas as leis partiam dessa administração, todas as normas, o que deveria ser feito, a construção de obras, a agricultura, tudo era então controlado aí por essa administração. Essa era a política no Egito, tá bom? Vamos falar rapidamente aqui agora sobre como era a economia dos egípcios, o que eles plantavam, como que eles sobreviviam, de onde que vinha o dinheiro, a riqueza deles, tá? Apesar dos egípcios não terem um dinheiro moeda ou papel como a gente usa hoje, eles não tinham um sistema monetário, eles não tinham um sistema de dinheiro, tá? Então, ó, a economia deles, galera, basicamente era a produção de produtos agrícolas, tá? Então essa era a base da economia egípcia. A riqueza dos egípcios vinha da produção agrícola, tá bom? Mas é óbvio que eles também se destacavam em outras atividades econômicas, como, por exemplo, olhem aqui, ó, o comércio e a produção de produtos manufaturados, a manufatura, a produção de cerâmicas, de muitos produtos que eram produzidos pelos artesãos. Até por isso os artesãos eram bastante respeitados também no Egito, tá? Então, como eles não tinham um sistema monetário, o comércio deles era feito com base em trocas naturais, ou seja, produto por produto. A gente chama isso de escambo, quando um produto é trocado por outro produto. Vamos aos exemplos aqui, ó. Por exemplo, os egípcios não tinham praticamente nenhuma madeira, prata e nem marfim. Então eles tinham que comprar isso de outros povos, de outras regiões, tá? Por exemplo, a madeira vinha bastante da Fenícia, que é uma região ali no Oriente Médio, próximo da Mesopotâmia, tá? E para trocar a madeira, para conseguir comprar essa madeira, eles trocavam por grãos da agricultura deles, por isso que a agricultura era tão importante, ou ouro, ou linho, por exemplo, roupas de linho, tá? Outro produto que eles usavam também para fazer esse comércio eram as aves e os peixes salgados, né, no sal, que também essa capacidade dos egípcios de fabricarem essa carne salgada
que durava bastante tempo, né? Não apodrecia facilmente, também era bem apreciada por outros povos que compravam isso dos egípcios, tá? Muito bem, então a economia, basicamente, resumidamente, a economia dos egípcios era assim. Então eles produziam muita agricultura, usavam essa agricultura para conseguir outros produtos e a riqueza do Egito vinha a partir disso, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora da religião egípcia, que eu sei que vocês adoram. A religião egípcia, pessoal, regulava a vida das pessoas. E como assim regulava a vida das pessoas? Isso existe até hoje. Todo país do mundo, um país que as pessoas religiosas, elas seguem as normas da sua religião. Basta vocês olharem para vocês próprios, para a família de vocês, para a religião que a família de vocês segue, que vocês seguem. A gente normalmente está seguindo essas normas religiosas, né? Pela nossa fé, pelo nosso respeito ao Deus ou aos deuses, não é verdade? Então é óbvio que no Egito também era assim. A religião ela tinha um papel central na vida das pessoas, assim como hoje, tá? A religião era muito importante. O próprio faraó era considerado um deus vivo, tá? Por isso muito respeitado. Outra coisa interessante sobre a religião egípcia é que eles acreditavam na vida após a morte. Mas não uma crença parecida com a do cristianismo, por exemplo. Era uma crença um pouco diferente. Mas eles acreditavam sim que existia vida após a morte, que a pessoa poderia viver eternamente no mundo dos mortos. Tá? Eu já falo mais sobre isso. Bom, grifem isso daqui. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Tá? Os mais importantes eram o deus Horus, o Anubis, a Ísis, entre outros. Tá? Existiam vários deuses. Alguns deuses tinham características, o corpo deles, eles acreditavam que o corpo de alguns deuses tinham características antropomórficas, ou seja, é uma palavra grega essa, antropomórfica. Antropo significa homem, mórfica significa forma. Então, traduzindo, seria forma humana. Então, antropomórfica, eles acreditavam que vários deuses tinham forma humana, como o faraó, por exemplo, que tinha forma humana. Porém, os egípcios também acreditavam em deuses que tinham características antropozoomórficas, que seria traduzido do grego, seria forma de humano com animal, como por exemplo o deus Anubis, tá? E também essa deusa aqui, ó, que tem a cabeça de crocodilo, por exemplo, e os braços de tigre, tá? De leão. Muito bem. Então haviam vários deuses. Eles também eles acreditavam na vida após a morte, tá? E a crença na vida após a morte levou eles a desenvolverem aí uma série de rituais religiosos como a mumificação. As múmias, não é verdade? Para fazer a mumificação, por exemplo, alguns sacerdotes, pessoas especializadas nisso, trabalhavam nessa função apenas, retiravam o corpo, todos os órgãos da pessoa, menos o coração. Já vos digo por que o coração não. E após isso, eles passavam uma série de produtos para conservar o corpo dessas pessoas. É por isso que existem muitas múmias que estão aí em museus até hoje e o corpo não se decompôs, mesmo com milhares de anos, porque eles usavam vários produtos para conservar o corpo. Eu já explico também por que eles mumificavam o corpo. Bom, vamos lá então. Os egípcios acreditavam que, após uma pessoa morrer, essa pessoa seria levada, né, a alma dessa pessoa sairia do corpo dela e seria levada para o tribunal de Osíris, que é esse tribunal aqui, ó. Observem que aqui nós temos uma balança, estão vendo? Olhem o mouse aqui, ó, uma balança. Eles acreditavam que esse era o julgamento final da pessoa, para saber se a pessoa merecia ter a vida eterna ou se ela deveria deixar de existir. Olha a crença deles, que interessantíssimo, né? E vocês podem perceber algumas semelhanças com as religiões de hoje, que as religiões de hoje também dizem o que a gente deve fazer durante a vida, senão a gente não vai para o céu, né? Então, por exemplo, o coração da pessoa, por isso que o coração ficava no corpo. O coração da pessoa era colocado em uma ponta da balança, enquanto que na outra ponta da balança seria colocada uma pena mágica da deusa Maat, que essa pena mágica serviria de contrapeso nessa balança. Se o coração da pessoa pesasse mais do que a pena, quer dizer que o coração da pessoa tinha sido ruim, um coração pesado, um coração mau, e essa pessoa não merecia ir viver eternamente. Então, esse monstro aqui, ó, de cabeça de crocodilo, devoraria o coração e a pessoa deixaria de existir. A alma da pessoa. Porém, se a pessoa fosse boa durante a vida, tivesse um coração leve, um coração puro, uma pessoa bondosa, o coração seria mais leve do que a pena, e aí
nesse tribunal, nesse julgamento que a gente está vendo aqui nesse papiro, a alma da pessoa seria liberada e a pessoa voltaria para o corpo mumificado, por isso que eles mumificavam o corpo, eles acreditavam que a pessoa voltaria para o corpo mumificado e a partir dali ela viveria no mundo dos mortos, né, eternamente, um mundo de prazeres, tá? Como se fosse o céu, tá bom? É interessantíssimo isso, né? Essa crença na vida após a morte surgiu primeiro com os egípcios, e claro que muitas religiões que vieram depois adaptaram essa ideia para suas religiões, tá bom? Deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui de alguma coisinha importante. Bom, se haviam pessoas especializadas na mumificação, em fazer cirurgias, retirar órgãos, fazer cirurgias no corpo, é óbvio que os egípcios fizeram um grande desenvolvimento em medicina. Olhem aqui, ó. Então o desenvolvimento medicinal, o desenvolvimento de medicina no Egito também é muito importante, tá? Graças a isso. E claro, eles não se destacaram apenas nisso, né? Se destacaram também nas suas grandes engenharias, como a construção das pirâmides, por exemplo. Hoje em dia, quando a gente vê uma grande obra, a gente chama essa grande obra de uma obra faraônica, porque é uma grande obra de engenharia, ok? Que mais? Eu já falei aqui então do julgamento de Osíris, ok, muito bem. Falei da mumificação, olhem que legal isso daqui, ó. A mumificação, o processo total de mumificação poderia demorar até 3 meses. E como eles davam muito valor a esse lance da morte, muitos faraós poderosos e com muito dinheiro, né, o dinheiro vinha dos impostos do império, do reino egípcio, construíam grandes sepulturas para que suas múmias ficassem ali. Assim que as pirâmides eram construídas, né? Eles construíam pirâmides para que o corpo dos faraós fosse enterrado debaixo da pirâmide, não dentro, mas embaixo da pirâmide. Então, olhem que interessante, né? O faraó construía a pirâmide, mandava construir durante a vida, quando ele morresse, ele seria sepultado embaixo da pirâmide, como se fosse uma grande sepultura do faraó. Louco, né? Muito bem. Legal também que os faraós, além do corpo mumificado dele, eles lá na sepultura colocavam muitas outras coisas junto, como dinheiro, riquezas, até mesmo comidas, tá? Deixa eu pesquisar uma coisinha aqui para vocês, ó. Tumba faraó. Para vocês verem aqui, ó. Olha que incrível. Isso daqui, ó, é uma tumba encontrada em uma escavação arqueológica, tá? Olhem como era toda decorada, as paredes, um local onde o corpo mumificado do faraó era colocado. Aqui no chão eram colocadas aí muitas riquezas. Isso é bem interessante a gente analisar na religião egípcia, na crença deles na vida após a morte, tá bom? Muito bem. Ok. Próxima página para a gente finalizar o capítulo. Cultura e influência dos egípcios, gente. Bom, quais são as influências que os egípcios deixaram para os povos que vieram depois, né? Para nós, inclusive, hoje em dia. Vamos lá, grifem tudo isso daqui. Gente, conhecimentos matemáticos, conhecimentos de geometria para fazer as grandes obras de barragens, pirâmides, por exemplo, tá? O cálculo matemático, a matemática egípcia era muito precisa, era incrível realmente os cálculos matemáticos que eles faziam para desenvolver as pirâmides, por exemplo, né? Como construir uma pirâmide sem que ela desmoronasse, por exemplo, o peso que cada pedra tinha que ter, isso é realmente muito incrível. Então, tudo isso daqui foi uma influência muito importante deixada pelos egípcios. O que mais que eles ajudaram a gente aí a aprender, né, com eles? A medicina, né, graças à mumificação, haviam dentistas também no Egito. É muito incrível a gente ver essas influências que os egípcios deixaram para os povos posteriores, tá? Bom, muito bem, deixa eu ver o que mais aqui. Olhem, a escrita deles também, tá? A escrita deles, o alfabeto egípcio vai ser adaptado por outros povos depois, como os gregos e o Império Romano. E o nosso português que a gente fala hoje em dia também deve muito ao idioma egípcio, porque o idioma egípcio é um dos primeiros, né? A escrita egípcia é uma das primeiras também a serem desenvolvidas por uma civilização na nossa história, tá? Por isso que os escribas eram muito importantes, ó. Os escribas, olhem a legenda, os escribas tiveram importância fundamental na manutenção do poder faraônico, sendo uma atividade de grande status social. Dizia-se que nunca faltava comida a um escriba e que o seu trabalho era superior a qualquer outro trabalho. O conhecimento de escrita era transmitido de pai para filho, que acabavam dominando as 3 formas de escrita: a escrita demótica, a hierática e a hieroglífica, tá?
E eles valorizavam também o cuidado com a higiene pessoal. Olha que legal isso. Banhos com sabão, óleos, cremes perfumados também faziam parte do cotidiano egípcio, maquiagem, depilação, apesar de que a maquiagem e a depilação também tinham uma função de sobrevivência mesmo, porque como tinha muitos insetos ali na região do Rio Nilo, a maquiagem que eles faziam no rosto, pintavam o rosto de vermelho, por exemplo, e a própria depilação serviam para manter os insetos longe, tá? Muito bem. Queridos, hora do estudo, façam o hora do estudo, olhem só que bacana, façam o hora do estudo. E na semana que vem nós vamos falar sobre o último capítulo, Hebreus, Fenícios e Persas. Nós já falamos sobre os mesopotâmicos, já falamos sobre os egípcios. Agora, depois nós vamos falar sobre outros 3 povos incríveis da antiguidade que viviam ali próximos do Egito e da Mesopotâmia e a importância deles para a história, dos hebreus, dos fenícios e dos persas. Beleza? Quem quiser já pode ir lendo isso já, tá bom? Não se esqueçam então de sempre acessar aqui o menu atividades, a procura dos links, para vocês irem lá no YouTube, assistir, participar, e não se esqueçam também de fazer os exercícios no menu avaliações. A partir daqui, é através daqui que eu consigo avaliar vocês e dar a nota de vocês, não é verdade? Beleza, galera? Até semana que vem. Bye, bye. Se cuidem, hein? Lavem as mãos.